Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição aqui do SST Canal. E no programa anterior eu falei para vocês que ia sugerir alguns livros. E aí dei uma busca aqui em relação aos livros e vou sugerir sim. Mas antes, nessa busca, acabei encontrando um livro que eu li já faz um tempinho, que é muito bom. Livro Risco, do John Adams, da editora Senac São Paulo. Nesse livro ele apresenta um modelo que fica mais fácil de entender por que os acidentes acontecem e tudo mais, e como é que a gente pode influenciar em relação a isso. Então, primeiro, antes de mostrar o modelo, vamos fazer um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que um eletricista está fazendo seu serviço na subestação, e aí o engenheiro chegou lá: olha, eu quero fazer um acordo contigo, eu preciso que tu acabe o serviço hoje, e se tu acabar o serviço hoje, eu te dou mais 2 diárias. Aí o eletricista aceita, mas ele fica pensando: olha, para eu conseguir acabar nesse prazo, eu talvez não dê para eu seguir todos os procedimentos de segurança. Ele pensa só com ele, né? E pensa assim: não, a questão do lockout-tagout aqui todo mundo é experiente, ninguém vai ligar, eu vou deixar isso aqui desligado, eu vou avisar para todo mundo e vou tocar o barco e vou ganhar minhas 2 diárias. Percebe que isso pode realmente acontecer? E aí entra o modelo do John Adams para explicar isso. Então existe um comportamento de equilíbrio, né? E esse comportamento de equilíbrio pode sair para 2 lados. Ele pode sair para a questão da recompensa, ou ele pode sair para a questão do acidente de trabalho. Essa recompensa vai ser influenciada pela propensão a correr risco, e o acidente, não o acidente de trabalho, mas o acidente, pelo perigo percebido. Então bora entender. O meu trabalhador ele tinha um determinado comportamento de equilíbrio. Ele foi influenciado em função da recompensa que ele ia receber. E essa recompensa fez com que ele tivesse maior propensão a correr risco. Agora ele está com mais vontade de correr risco porque ele vai ter algo em troca. Mas isso pode gerar um acidente também. Só que esse acidente vai depender muito do conhecimento que ele tem, do perigo percebido. Se ele acha que aquilo não é um problema tão grave, como ele supôs ali pensando com ele mesmo, ele vai deixar por isso. Então percebe o quanto é importante nós passarmos a informação para o trabalhador. Porque quanto mais informações sobre os perigos daquela atividade, mais ele percebe e ele fica pensando: olha, não vale a pena eu correr risco. A recompensa tem que ser muito maior. Ok? Lógico, isso está pensando no trabalhador, mas o acidente ainda assim pode acontecer se o posto de trabalho não estiver adequado. Mas acho interessante a ideia desse modelo. Então, depois, faço a aquisição do livro, que é muito bom. Mas, deixa eu sugerir os livros de hoje, né? Falei que ia citar alguns livros. Primeiro livro, Acidente do Trabalho, os autores Diná Aparecida Rossinoli Salem e Luciano Rossinoli Salem. A editora Thomson Yob. Esse é um livro sobre legislação de acidente de trabalho. Não é um livro sobre análise de acidente de trabalho, mas ele te dá uma visão geral em relação ao acidente de trabalho. Outro livro que eu acho bom, Zé Palmeira Sobrinho, Acidente do Trabalho, Crítica e Tendências, da editora LTR. Esse livro aqui já, além da questão da legislação, ele dá uma visão do acidente de trabalho como tema de saúde pública. E além disso, ele trata do doméstico, o acidente de trabalho, a acidentalidade e o trabalho infantil, a atividade desportiva do acidente de trabalho. Então ele é um pouco mais amplo. Além da legislação, ele dá outros focos. É um bom livro também. Há pouco tempo eu adquiri esse, eu ainda não li o livro, mas já dei uma folheada, lógico. Acidente de Trabalho, abordagem completa e atualizada. Cláudia Salles Vilela Viana, da editora LTR. E é um livro sobre a questão da legislação também. Eu tenho vários livros sobre a questão da legislação. E é sempre bom você tomar cuidado. Por quê? Digamos que você vai fazer a aquisição de um livro do ano 2000. Já se passaram 16 anos. Muita coisa que está escrito ali pode estar desatualizada. Então, toma cuidado em relação à edição. Aquele livro já tem 5 edições. Não mudou quase nada. Pode ter mudado alguma coisa em relação à lei, o autor ter atualizado e você está lendo e aprendendo errado. Ok? Então toma cuidado com o livro de legislação. Mas o foco aqui era a análise do acidente de trabalho. E eu não tenho nenhum livro físico relacionado a isso.
mas existe excelente livro do Ministério do Trabalho. Eu vou colocar o link para vocês. Mas o primeiro livro, que eu acho que, se você quiser aprender a fazer análise desse trabalho, um livro básico, que é o de entrada, para você começar a fazer. Guia de Análise sem Trabalho, do Ministério do Trabalho. Então, esse é um livro bom, bem didático, que você consegue ter uma noção do passo a passo de como fazer uma análise sem trabalho. Recomendo bastante. O segundo livro, Análise da Sem Trabalhos Fatais no Rio Grande do Sul, da Superintendência do Rio Grande do Sul. Esse livro é muito interessante, porque da questão da definição e tudo mais, mas ele apresenta vários acidentes ocorridos lá no Rio Grande do Sul e coloca as causas do acidente, quais foram as ações do Ministério do Trabalho. Então é interessante, porque você conhecer outros acidentes, você pode ver, olha, aqui acontece algo similar que pode ser um acidente até fatal. Então é uma boa leitura também e é gratuito. E o último, Caminhos da Análise sem Trabalho, do Ministério do Trabalho também. Também tem um foco similar ao primeiro, só que é um pouquinho mais amplo, e ele trata de um assunto que eu acho muito interessante, que é o comportamento do trabalhador. Então, o acidente de trabalho depende, lógico, das condições do trabalho, mas parte vai depender do comportamento do trabalhador. E esse livro trata um pouco desse assunto também. Então, espero que tenham gostado das dicas. Esses 3 livros é para baixar e ler, tá? Tem muita gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Esses são gratuitos. Eu recomendo muito o livro. E fico preocupado se as pessoas realmente leem. É necessário fazer a leitura. E não basta ler um, não. Você tem que ter vários focos, porque às vezes você não entendeu de um jeito com o autor, mas o outro autor explica de outra forma que você entendeu. Então a leitura é necessária. Ok? Então espero que tenham gostado. Semana que vem a gente continua com a questão do acidente de trabalho e ajuda a divulgar, a compartilhar esse nosso vídeo. Um abraço e até a próxima semana. Fala, prevencionista, tudo bem? Será que acidente de trabalho é algo imprevisível? Você já parou para pensar que muitas vezes nós usamos o nome acidente de trabalho indevidamente? Segundo a NBR 14.280, acidente de trabalho é algo imprevisível. E será que é mesmo? Por definição, acidente é algo imprevisível, imprevisto, casual, um desastre, uma desgraça. Então pode ser daí que vem o problema. Nós crescemos acreditando que acidente é um desastre, é algo inevitável. Então, quando nós nos deparamos com os acidentes de trabalho, nós frequentemente escutamos frases do tipo: isso era para acontecer, é o destino, que azar, logo agora aconteceu isso, não tinha como evitar, não tinha como prever, coitado, ele não teve chance. Então, a pergunta que eu te faço é: até quando nós vamos aceitar o acidente de trabalho como algo normal? Até quando iremos aceitar mais de 738 mil acidentes por ano no Brasil como algo normal? Até quando iremos olhar para as mortes acontecidas no trabalho de 7 a 10 por dia no Brasil como algo normal? Até quando iremos aceitar mais de 14 mil incapacitados no trabalho só no Brasil por ano como algo normal? Então eu te pergunto, aonde está a normalidade nisso tudo? Até quando matar no Brasil será algo legalizado? Até quando o trabalhador que morre no trabalho será visto como um herói de guerra? Morrer no trabalho não é digno de honra, mas sim de vergonha. Não vergonha para o trabalhador que morreu, mas vergonha para o sistema como um todo. Um sistema que não se preocupa com quem gera a renda, com quem gera a riqueza deste país. E no meio de todos esses problemas com o acidente de trabalho, nós ainda temos o famoso acidente zero, que é uma falácia, não é? E muito mais atrapalha do que ajuda. Sobre isso nós falamos no link que está na descrição desse vídeo. Muita gente que recebeu insalubridade a vida toda, a essa altura do campeonato, está com a saúde totalmente detonada. Simplesmente porque
o setor de segurança do trabalho ou mesmo o empregador optaram por pagar a insalubridade ao retirar o agente agressivo presente no ambiente de trabalho. Enquanto a gente não parar para discutir e para mudar esses conceitos antigos, nada mudará na saúde e segurança do trabalho desse país. Enquanto o trabalhador não passar a ser prioridade, nada mudará na segurança e na saúde do trabalho nesse país. E o primeiro passo para a mudança é reconhecer que nós estamos no caminho errado. Porque só quando a gente reconhece que está no caminho errado é que podemos mudar a nossa rota. Mudar para o caminho certo. Para o caminho de mais saúde e mais segurança no trabalho. A essa altura você já deve estar pensando: ah, Nestor, mas a culpa disso tudo é do governo, que não faz nada em prol da segurança e saúde dos trabalhadores. É claro que o governo tem culpa, sim, mas enquanto o trabalhador não buscar fazer sua parte, denunciando as irregularidades encontradas às autoridades competentes, nada mudará. Se você assistir um programa de televisão hoje, programa jornalístico, as pessoas brigam nos supermercados, chamam a reportagem, até por causa de um pote de azeitona estragado. Mas quando alguém morre no trabalho, ninguém faz nada, ninguém faz barulho. Como eu disse antes, isso é visto com naturalidade. Como diria o Cosmo Palácio, o grande problema nesse país não é a terceirização de mão de obra, e sim a terceirização de responsabilidade. O trabalhador, o SESMIT, a sociedade pode fazer muito em prol da segurança do trabalho, denunciando, chamando a reportagem, denunciando para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público, para o sindicato da categoria e para quem mais for possível as irregularidades presentes no ambiente de trabalho. Se cada cidadão, ou se pelo menos a maioria dos cidadãos brasileiros, se preocupassem com a causa de saúde e segurança do trabalho, se preocupar, que eu digo, é o que eu disse anteriormente, é fazer alguma coisa. Se movimentar, como eu disse, já pode passar por uma denúncia, pode passar por chamar um programa de televisão. Enfim, precisamos nos movimentar. E vale lembrar que saúde e segurança do trabalho nesse país surgiu justamente de uma movimentação do exterior. Enfim, se cada ator social na comunidade fazer sua parte, nós podemos fazer muito para a saúde e segurança do trabalho. E agora eu te faço um pedido. Repasse esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder. Pegue o link aí em cima, repasse nas suas redes sociais, no WhatsApp. Vamos atingir a maior quantidade de pessoas possível, para a gente trazer à tona essa reflexão em torno da saúde e segurança do trabalho. Fazendo assim, a gente trabalha em prol do trabalhador. Afinal, em muitos casos, eles nem têm voz, estão enfiados nesse trabalho rural aí, nos vários cantos desse Brasil, e nós podemos sim falar por eles. A gente se vê semana que vem, hein? Se Deus quiser. Abração. Tchau.